A gente teve muito Platão já no nosso curso aqui, no curso do Platinho. Agora vamos enveredar um pouco para Aristóteles, finalmente, para vocês verem que não sou só Platão aqui. Os 4 discursos. Há embutida nas obras de Aristóteles uma ideia medular, que escapou à percepção de quase todos os seus leitores e comentaristas, da antiguidade até hoje. Mesmo aqueles que a perceberam, limitaram-se a anotá-la de passagem. No entanto, ela é a chave mesma dessa compreensão. Se por compreensão se entende o ato de captar a unidade do pensamento de um homem desde suas próprias intenções e valores, em vez de julgá-lo de fora. Ato que implica respeitar cuidadosamente o inexpresso e o subentendido, em vez de sufocá-lo na idolatria do texto, coisificado, túmulo do pensamento. A essa ideia denomino teoria dos 4 discursos. Pode ser resumida em uma frase. O discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica. Vamos citar. O discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diversas. Dita assim, a ideia não parece muito notável. Mas, se nos ocorre que os nomes dessas 4 modalidades de discurso são também nomes de 4 ciências, vemos que, segundo essa perspectiva, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, estudando modalidades de uma potência única, constituem também variantes de uma ciência única. Isso significa que os princípios de cada uma delas pressupõem a existência de princípios comuns que as subordinem, isto é, que se apliquem por igual a campos tão diferentes entre si, como demonstração científica e construção do enredo trágico nas peças teatrais. Terá Aristóteles realmente pensado assim? E se pensou com razão? O espanto que a ideia dos 4 discursos provoca a um primeiro contato advém de um costume arraigado da nossa cultura de encarar a linguagem poética e a linguagem lógica ou científica como universos separados e distantes, como conteúdos de esferas radicalmente separadas, cada qual igualmente válido dentro de seus limites e em seus próprios termos, entre os quais o homem transita como do sono para a vigília. A linguagem dos sonhos não contesta das equações, nem esta penetra no mundo daquela. Tão funda foi a separação, que alguns desejaram encontrar para ela um fundamento anatômico na teoria dos 2 hemisférios cerebrais. Nesse quadro, o velho Aristóteles posava, junto com o nefando Descartes, como o protótipo mesmo do bedel racionalista que, de régua em punho, mantinha sob severa repressão o nosso chinês interior. Aristóteles escreveu uma poética, uma retórica, um livro de dialética, os tópicos, e 2 tratados de lógica, analíticas 1 e 2. Além de 2 obras introdutórias sobre a linguagem e o pensamento em geral, categorias da interpretação. Todas essas obras andaram praticamente desaparecidas, como as demais de Aristóteles até o século I, quando um certo Andrônico de Rhodes promoveu uma edição de conjunto, na qual se baseiam até hoje nossos conhecimentos de Aristóteles, na edição que chamam de Organum ou Órgão. Como todo editor póstumo, Andrônico teve de colocar alguma ordem nos manuscritos. Decidiu tomar como fundamentos dessa ordem o critério da divisão das ciências em introdutórias, ou lógicas, teoréticas, práticas e técnicas, ou poéticas, como dizem alguns. Essa divisão tinha o mérito de ser do próprio Aristóteles. Mas como observou com argústia Octave Ramelin, não há nenhum motivo para supor que a divisão das obras de um filósofo em volumes deva corresponder taco a taco à sua concepção das divisões do saber. Andrônico deu essa correspondência por pressuposta e agrupou os manuscritos, portanto, nas 4 divisões. Mas faltando outras obras que pudessem entrar sob o rótulo técnicas, teve de meter lá a retórica e a poética, desligando-as das demais obras sobre a teoria do discurso, que foram compor a unidade aparentemente fechada do órgão, conjunto de obras lógicas introdutórias. Somada a outras circunstâncias, essa causalidade editorial foi pródiga em consequências, que se multiplicam até hoje. Em primeiro lugar, a retórica, nome de uma ciência abominada pelos filósofos, que nela viam um emblema mesmo de seus principais adversários, os sofistas, não suscitou desde sua primeira edição, por Andrônico, o menor interesse filosófico. Foi lida apenas nas escolas de retórica, as quais, para piorar as coisas, entravam então numa decadência acelerada pelo fato de que a extinção da democracia, suprimindo a necessidade de oradores, tirava a razão de ser da arte retórica, encerrando-a na redoma de um formalismo narcisista. Logo em seguida, a poética, por sua vez, sumiu de circulação, para só reaparecer no século XVI. Como nossa imagem de Aristóteles ainda é uma herança desse período, já que a redescoberta da poética no Renascimento não despertou interesse senão nos poetas e filólogos, sem tocar o público filosófico. Até hoje, o que chamamos de Aristóteles por louvá-lo ou por maldizê-lo não é homem de carne e osso, mas um esquema simplificado montado durante os séculos que ignoravam 2 obras dele. Em especial, nossa visão da teoria aristotélica do pensamento discursivo é baseada exclusivamente na analítica e na tópica, isto é, na lógica e na dialética amputada da base de Aristóteles, da base que Aristóteles tinha construído para eles na poética e na retórica. Mas a mutilação não parou por aí. Do edifício da teoria do discurso haviam sobrado só os 2 andares superiores, a dialética e a lógica, boiando sem alicerces no ar, como um quarto do poeta na última canção do Beco de Manuel Bandeira. Não demorou a que o 3º andar fosse também suprimido.
A dialética, considerada ciência menor, já que lidava somente com a demonstração provável, foi preterida em benefício da lógica analítica consagrada desde a Idade Média como a chave mesma do pensamento de Aristóteles. Sobretudo a dialética seria nele um resíduo platônico, absorvido e superado na lógica analítica. Mas essa visão é contestada por alguns fatos. O primeiro, ressaltado por Eric Weil, é que o inventor da lógica analítica jamais se utiliza dela em seus tratados, preferindo sempre argumentar dialeticamente. Olá. A lógica não traz conhecimento, mas apenas serve para facilitar a verificação dos conhecimentos já adquiridos, confrontando-os com os princípios que os fundamentam, para ver se não os contradizem. Quando não possuímos os princípios, a única maneira de buscá-los é a investigação dialética, que pelo confronto das hipóteses contraditórias leva a uma espécie de iluminação intuitiva que põe em evidência esses princípios. A dialética em Aristóteles é, portanto, segundo Weil, logica inventionis, ou lógica da descoberta, o verdadeiro método científico, do qual a lógica formal é apenas um complemento e um meio de verificação. O mundo acadêmico do século XX ainda subscreve a opinião de Sir David Ross, que por sua vez segue Andrônico. A retórica tem um propósito puramente prático. Não constitui um trabalho teórico e sim um manual para o orador. Mas a poética, por seu lado, Ross atribui um valor teórico efetivo, sem reparar que, se Andrônico errou neste caso, pode também ter se enganado quanto à retórica. Afinal, desde o momento em que foi redescoberta, a poética também foi encarada sobretudo como um manual prático, e interessou antes aos literatos do que aos filósofos. De outro lado, o próprio livro dos tópicos poderia ser visto como um manual técnico, ou pelo menos prático. Pois na academia, a dialética funcionava exatamente como tal. Era o conjunto das normas práticas do debate acadêmico. Deixa eu ver, faz isso aqui que é bom. Quando ele aponta que o próprio Aristóteles prefere argumentar dialeticamente, está dizendo aqui, essa constatação fez surgir, por sua vez, a disputa entre os intérpretes que consideram Aristóteles um pensador sistemático, que parte sempre dos mesmos princípios gerais, e os que o enxergam como um pensador aporético, que ataca os problemas um por um e vai subindo na direção do geral sem ter muita certeza de onde vai chegar. A abordagem sugerida no presente trabalho tem, entre outras, a ambição de resolver essa disputa. Adiante, capítulo 7. Enfim, a classificação de Andrônico, uma vez seguida ao pé da letra, resulta em infindáveis confusões, as quais se podem resolver todas de uma vez, mediante a admissão da seguinte hipótese, por mais perturbadora que seja. Como ciências do discurso, a poética e a retórica fazem parte do organum, conjunto das obras lógicas ou introdutórias, e não são, portanto, nem teoréticas, nem práticas, nem técnicas. Este é o núcleo da interpretação que defendo. Ela implica, porém, uma profunda revisão das ideias tradicionais e correntes sobre a ciência aristotélica do discurso. Esta revisão, por sua vez, arrisca ter consequências de grande porte para a nossa visão da linguagem e da cultura em geral. Reclassificar as obras de um grande filósofo pode parecer um inocente empreendimento de eruditos, mas é como mudar de lugar os pilares de um edifício. Pode exigir a demolição de muitas construções em torno. As razões que alego para justificar essa mudança são as seguintes. As 4 ciências do discurso tratam de 4 maneiras pelas quais o homem pode, pela palavra, influenciar a mente de outro homem, ou sua própria. As 4 modalidades caracterizam-se por seus respectivos níveis de credibilidade. Discurso poético versa sobre o possível, dirigindo-se à imaginação, presumível, imagem, representação. O discurso retórico tem por objeto o verossímil, produção de uma crença firme. Pistes, olha lá, a pistes a gente discutiu esses dias aí na outra aula. Persuasão. Se a poesia tinha como resultado uma impressão, o discurso retórico deve produzir uma decisão. C. O discurso dialético já não se limita a sugerir ou impor uma crença, mas submete as crenças à prova, mediante ensaios e tentativas de trespassá-los por objeções. É o pensamento que vai e vem, por vias transversais, buscando a verdade entre os erros e o erro entre as verdades. O discurso dialético mede, enfim, por ensaios e erros, a probabilidade maior ou menor de uma crença ou tese, não segundo sua mera concordância com as crenças comuns, mas segundo as exigências superiores da racionalidade e da formação acurada. D. O discurso lógico ou analítico, finalmente, partindo sempre de premissas admitidas como indiscutivelmente certas, chega pelo encadeamento silogístico à demonstração certa. Apodexis. Prova indestrutível da veracidade das conclusões. Então você tem essa escala de credibilidade aqui, mas tudo é a mesma ciência, tudo faz parte da mesma ciência. Escala de credibilidade. Do possível ao verossímil até o provável e verdadeiro. Há, portanto, entre os 4 discursos, menos uma diferença de natureza do que de grau. Essa é a teoria.
Possibilidade, verossimilhança, probabilidade razoável e certeza apodítica são, pois, os conceitos-chave sobre os quais se erguem as 4 ciências respectivas. A poética estuda os meios pelos quais o discurso poético abre a imaginação, o reino do possível. A retórica, os meios pelos quais o discurso retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença. A dialética, aqueles pelos quais o discurso dialético averigua a razoabilidade das crenças admitidas. E finalmente a lógica ou analítica, estuda os meios de demonstração apodítica ou certeza científica. O que as define e diferencia não são 4 conjuntos isoláveis de caracteres formais, porém 4 possíveis atitudes humanas ante o discurso, 4 motivos humanos para falar e ouvir. O homem discursa para abrir a imaginação, a imensidade do possível, para tomar alguma resolução prática, para examinar criticamente a base das crenças que fundamentam suas resoluções, ou para explorar as consequências e prolongamentos de juízos já admitidos como absolutamente verdadeiros, construindo com eles o edifício do saber científico. Um discurso é lógico ou dialético, poético ou retórico, não em si mesmo ou por sua mera estrutura interna, mas pelo objetivo a que se tende em seu conjunto. Pelo propósito humano que visa realizar. Daí que os 4 sejam distinguíveis, mas não isoláveis. Cada um deles só é o que é, quando considerado no contexto da cultura como expressão de intuitos humanos. A ideia moderna de delimitar uma linguagem poética em si ou lógica em si pareceria aos olhos de Aristóteles uma substancialização absurda, pior ainda, uma cosificação alienante. Ele ainda não estava contaminado pela esquizofrenia que hoje se tornou o estado normal da cultura. Mas Aristóteles vai mais longe. Ele assinala a diferente disposição psicológica correspondente ao ouvinte de cada um dos 4 discursos, e as 4 disposições formam também, da maneira mais patente, uma gradação. Ao ouvinte do discurso poético cabe afrouxar sua exigência de verossimilhança. Não é verossímil que tudo aconteça de maneira verossímil. Admitindo um critério de verossimilhança mais flexível, o leitor admite que as desventuras do herói trágico poderiam ter acontecido a ele mesmo ou a qualquer outro homem. Também, na retórica antiga, o ouvinte é chamado juiz, porque dele se espera uma decisão, um voto, uma sentença. Aristóteles, na esteira dele toda a tradição retórica, admite 3 tipos de discursos retóricos: o forense, deliberativo e o epidítico, ou de louvor e censura. Nos 3 casos, o ouvinte é chamado a decidir sobre a culpa ou inocência de um réu, sobre a utilidade ou nocividade de uma lei, de um projeto, etc., sobre os méritos ou deméritos de alguém ou de algo. Ele é, portanto, consultado como autoridade, tem o poder de decidir. C. Já o ouvinte do discurso dialético é, interiormente ao menos, um participante do processo dialético. Ele não visa uma decisão imediata, mas a uma aproximação da verdade, aproximação que pode ser lenta, progressiva, difícil, tortuosa, nem sempre chega a resultados satisfatórios. Ih, eu não tô aparecendo, achei que eu tava. Onde eu tava mesmo? Aqui. Neste ouvinte, o impulso de decidir deve ser adiado indefinidamente, reprimindo-o mesmo. O dialético não deseja persuadir, como o retórico, mas chegar a uma conclusão que idealmente deva ser admitida como razoável por ambas as partes contendoras. Para tanto, ele tem que refrear o desejo de vencer, dispondo-se humildemente a mudar de opinião se os argumentos do adversário forem mais razoáveis. O dialético não defende um partido, mas investiga uma hipótese. Ora, essa investigação só é possível quando ambos os participantes do diálogo conhecem e admitem os princípios básicos com fundamento nos quais a questão será julgada, e quando ambos concordam em ater-se honestamente às regras da demonstração dialética. A atitude aqui é de isenção, e se preciso de resignação autocrítica. Aristóteles adverte expressamente os discípulos de que não se aventurem a terçar argumentos dialéticos com quem desconhece os princípios da ciência. Seria expor-se a objeções de mera retórica, prostituindo a filosofia. D. Finalmente, no plano da lógica analítica, não há mais discussão. Há apenas demonstração linear de uma conclusão, que partindo de premissas admitidas como absolutamente verídicas, a esfera própria de cada uma das 4 ciências é delimitada pela contiguidade da antecedente e da subsequente. Então elas englobam tudo. A esfera do saber racional possível. Finalmente, ambas as escalas são exigidas pela teoria aristotélica do conhecimento. Para Aristóteles, o conhecimento começa pelos dados dos sentidos. Estes são transferidos à memória, imaginação ou fantasia, que os agrupa em imagens, segundo suas semelhanças. É sobre essas imagens retidas e organizadas na fantasia, e não diretamente sobre os dados dos sentidos, que a inteligência exerce a triagem e reorganização com base nas quais criará os esquemas eidéticos ou conceitos abstratos das espécies, com os quais poderá enfim construir juízos e raciocínios.
Dos sentidos ao raciocínio abstrato, há uma dupla ponte a ser atravessada: a fantasia e a chamada simples apreensão, que capta as noções isoladas. Não existe salto. Sem a intermediação da fantasia e da simples apreensão, não se chega ao extrato superior da racionalidade científica. Há uma perfeita homologia estrutural entre a descrição aristotélica do processo cognitivo e a teoria dos 4 discursos. Não poderia mesmo ser de outro modo. Se o indivíduo humano não chega ao conhecimento racional sem passar pela fantasia e pela simples apreensão, como poderia a coletividade, seja a polis ou o círculo menor dos estudiosos, chegar à certeza científica sem o concurso preliminar e o sucessivo da imaginação poética, da vontade organizadora, que se expressa na retórica e da triagem dialética empreendida pela discussão filosófica? Retórica e poética, uma vez retiradas do exílio técnico ou poético, em que as puseram andrônico e restauradas, na sua condição de ciências filosóficas, a unidade das ciências do discurso leva-nos ainda a uma verificação surpreendente. Há embutida nela toda uma filosofia aristotélica da cultura como expressão integral do logos. A unidade das ciências do discurso. A filosofia e a razão científica surge como um fruto supremo de uma árvore que tem como raiz a imaginação poética plantada no solo da natureza sensível. E como a natureza sensível não é para Aristóteles apenas uma exterioridade irracional e hostil, mas a expressão materializada do logos divino, a cultura elevando-se do solo mito-poético até os cumes do conhecimento científico, surge aí como a tradução humanizada dessa razão divina, espelhada em miniatura na autoconsciência do filósofo. Aristóteles compara com efeito a reflexão filosófica à atividade autocognoscitiva de um Deus que consiste fundamentalmente em autoconsciência. O cume da reflexão filosófica que coroa o edifício da cultura é, com efeito, a gnosis gnosis, o conhecimento do conhecimento. Ora, esse se perfaz tão somente no instante em que a reflexão abarca, recapitulativamente, a sua trajetória completa, isto é, no momento em que, tendo alcançado a esfera da razão científica, ela compreende a unidade dos 4 discursos através dos quais se elevou progressivamente até esse ponto. Aí ela está preparada para passar de ciência ou filosofia à sabedoria, para ingressar na metafísica que Aristóteles, como bem frisou Pierre Aubenque, prepara, mas não realiza por completo, já que o reino dela não é deste mundo. A teoria dos 4 discursos é, nesse sentido, o começo e o término da filosofia de Aristóteles. Para além dela não há mais saber propriamente dito, há somente a ciência que se busca, a aspiração do conhecimento supremo, da sofia cuja posse assinalaria ao mesmo tempo a realização e o fim da filosofia. Seja Olavo, oficial. Vamos lá para o site roxinho então, galera?